Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa segunda unidade de estudos. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, que são os agentes públicos. Vocês perceberão que a aula de hoje será um pouco maior do que de costume, mas esse tratamento diferenciado foi intencional. Preferimos, por uma questão didática, tratar toda a matéria em uma única videoaula. Veremos, a partir de agora, as regras jurídicas que regulamentam as atividades dos agentes públicos, ou seja, daquelas pessoas que de alguma forma se vinculam ao Estado. E quando falamos sobre agentes públicos, a primeira indagação que nos vem à mente refere-se ao seu conceito. Quem são esses agentes públicos? Quem pode ser classificado como agente público? Muitos aqui vão dizer que são servidores públicos. E isso não está totalmente errado, mas está incompleto. Está incompleto, meus caros, porque a expressão agentes públicos deve ser entendida em seu sentido amplo. Vamos comigo até a lousa. A Lei 8.429, de 1992, também conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, traz, em seu artigo 2º, o seguinte conceito de agente público. Ela diz que é considerado agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Vejam, portanto, que a expressão agentes públicos é bem ampla e pode ser enquadrado como agente público qualquer pessoa que exerça uma função estatal. Pouco importa se essa função é remunerada ou não, se ela é definitiva ou temporária. Se a pessoa está exercendo uma função pública, ela será enquadrada como agente público. A princípio, pode parecer estranho o fato de uma pessoa ser enquadrada como agente público exercendo uma função gratuita ou mesmo temporária. O senso comum nos leva a pensar que agente público é apenas aquela pessoa que prestou concurso público, que já possui um vínculo com a administração pública. E isso é um engano. Eu tenho certeza que muitos de vocês já foram, mesmo que por algum momento, agentes públicos. Querem ver um exemplo? A pessoa que é designada pela Justiça Eleitoral para trabalhar como mesário nas eleições. O mesário, senhores, é considerado para todos os efeitos legais como um agente público. Ele é, inclusive, considerado autoridade para fins do crime de desacato. Ela não pode ser desacatada. Vejam que o mesário não necessariamente foi aprovado num concurso público. Muito pelo contrário, ele é considerado um agente público temporariamente, apenas enquanto estiver no exercício da função que lhe foi atribuída pela Justiça Eleitoral. E mais, ele trabalha de graça, não tem remuneração. Então, o agente público deve ser interpretado na acepção mais ampla do termo, aquela pessoa que desempenha alguma função estatal. Vocês vão perceber, tanto no livro didático quanto em qualquer outra doutrina que optem por estudar, que não existe uma classificação universal dos agentes públicos. Cada autor faz a sua própria classificação. Venham comigo na lousa. A classificação adotada pelo livro didático, como vocês podem observar, divide os agentes públicos em agentes políticos, que são os eleitos pelo sufrágio universal, pelo voto, e aqueles que exercem funções constitucionais, como os membros da magistratura e do Ministério Público. Também são considerados agentes públicos os servidores públicos, as pessoas físicas que prestam serviços remunerados à administração pública. E essa classificação, especificamente, enquadra dentro de servidores públicos aqueles que são estatutários, os seletistas, também conhecidos como empregados públicos e os temporários. E ainda os agentes em colaboração também são considerados.
Percebam, portanto, que cada autor tem a sua classificação. O importante é que vocês saibam que agentes públicos é uma expressão ampla que designa as pessoas que exercem algum tipo de função estatal. Prosseguindo, dentro do tema agentes públicos, nós temos que estudar um assunto que se chama regime jurídico, que nada mais é do que o conjunto de normas que se aplicam a esses agentes públicos. Vamos à lousa. Atualmente, nós temos dois grandes regimes jurídicos aplicáveis aos agentes públicos, o estatutário e o seletista. Voltem comigo na câmera. O que nós estamos dizendo é que o agente público pode se submeter a dois regimes distintos, conforme o caso. O regime estatutário é aquele que rege a relação entre o servidor público estatutário e o Estado. O servidor público estatutário é aquele ocupante de cargo público, lembrando que o cargo público é criado por lei. O vínculo entre o servidor público e o ente é estabelecido na lei, ou seja, é a lei quem estabelece as normas entre o servidor e o Estado. E prestem atenção, cada ente federativo, União, Estados, Distrito Federal ou municípios, tem autonomia para criar o seu próprio estatuto, isto é, cada ente federativo tem autonomia para criar a lei que rege as relações entre ele, o ente, e os seus servidores. Vamos ver um exemplo? A União criou a Lei 8.112 de 1990, que trata do regime dos servidores públicos federais. Essa lei, portanto, aplica-se apenas aos servidores públicos federais, no âmbito da União. O Estado de Minas Gerais, por sua vez, tem lei própria, tem um estatuto próprio que rege as suas relações com os seus servidores. É por isso que os direitos de um servidor público federal nem sempre são os mesmos de um servidor público estadual. Nós temos estados que ainda possuem biênios, quinquênios, licença-prêmio, e no âmbito federal esses direitos já não existem mais, já há algum tempo, certo? Ao lado do regime estatutário, temos o regime seletista. Quando o agente público se submete ao regime seletista, dizemos que o vínculo é contratual e não legal, ou seja, os direitos e deveres estão previstos em geral num contrato de trabalho. As regras que lhes são aplicáveis são aquelas previstas na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, ok? Os agentes públicos considerados empregados públicos são obrigatoriamente seletistas. Aplicam-lhes as regras da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Apesar de termos falado da existência de apenas dois regimes, o estatutário e o seletista, o autor do livro didático traz a situação do regime especial. Assim, de acordo com a apostila indicada, teríamos não apenas dois, mas três regimes: o estatutário, o seletista e o especial. Vamos à lousa. O regime especial disciplina a contratação de servidores temporários, o que só é possível nos casos de excepcional interesse público, nos termos previstos no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Lembrando que a contratação temporária é exceção, uma vez que ela dispensa o concurso público. Nós veremos mais à frente que a regra é a existência do concurso público, sendo ele dispensado nos casos de excepcional interesse público. Analisados os três regimes, e ainda dentro de agentes públicos, vamos falar sobre acumulação de cargos públicos. E aí eu lhes pergunto, é possível acumular cargos públicos? É possível que uma mesma pessoa tenha dois ou mais cargos públicos? Vários de vocês vão dizer que é claro que sim, é permitido. Ah, Samerli, eu mesmo conheço uma amiga da minha mãe que aposentou com 2 cargos de professora. E realmente, isso ainda acontece, mas é exceção. Hoje, pessoal, a regra é a seguinte: é proibida a acumulação de cargos, empregos e funções públicas que sejam simultâneos e remunerados.
Essa regra é válida para toda a administração pública, direta e indireta. Contudo, como quase tudo no direito, temos exceções. Lousa. O artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. 2 pontos. A linha A. A de 2 cargos de professor. A linha B. A de 1 cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E, a linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Além dessas 3 situações, temos mais 2, também previstas na Constituição Federal. Primeiro, a possibilidade de cumular um cargo de juiz, de magistrado, com um cargo de magistério, na docência. E segundo, a possibilidade de cumular um cargo no Ministério Público com um de magistério. Essas 2 hipóteses estão previstas no artigo 95 e 128 da Constituição Federal. Pois bem, resumindo, a regra é que uma mesma pessoa não pode cumular 2 ou mais cargos públicos remunerados. Essa é a regra. Porém, temos 5 exceções, casos em que é possível cumular. São eles: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde que tenham profissões regulamentadas, 1 cargo de juiz, magistrado com um cargo de magistério e 1 cargo no Ministério Público com um cargo de magistério. Em todos esses casos, devem estar presentes 2 situações. Vamos à lousa. Para que haja acumulação nos casos previstos na Constituição, é preciso que, primeiro, haja compatibilidade de horários, obviamente, e que seja respeitado o teto remuneratório, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal. E, aproveitando que tocamos no assunto teto remuneratório, vamos falar um pouco sobre ele. O que é teto remuneratório? O tema, meus caros, é frequentemente notícia dos principais telejornais da mídia brasileira. Teto remuneratório é o limite da remuneração dos agentes públicos. Os agentes públicos não podem ganhar mais do que esse limite que está fixado em lei. A principal diretriz é o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Nesse dispositivo de lei, está prescrito qual o limite que cada agente poderá receber a título de remuneração. O teto principal, de referência, é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, de qualquer dos poderes, não poderão exceder o subsídio mensal do ministro do STF. Nenhum agente público pode receber mais do que o subsídio do ministro do STF. Essa é a regra principal. O inciso 9 do artigo 37 da Constituição traz outros limites para o Estado para os estados e municípios. No âmbito estadual, o teto varia conforme o poder, legislativo, executivo ou judiciário. Por exemplo, os agentes públicos que pertençam ao poder executivo estadual têm como limite remuneratório o salário do governador do respectivo estado. Os agentes públicos do poder judiciário estadual têm como limite o teto remuneratório, o subsídio dos desembargadores do estado, e assim por diante. O teto principal, friso, de referência, é o subsídio do ministro do STF. E para encerrar essa questão do teto, algumas observações. Lousa. Primeiro, o teto remuneratório atinge tanto a aposentadoria quanto eventuais pensões.
Logo, nem as aposentadorias e nem as pensões podem ultrapassar esse teto previsto na Constituição. Segundo, o teto deve ser aplicado nos casos em que é permitida a acumulação de cargos públicos. Assim, se a soma da remuneração dos dois cargos acumulados ultrapassar o teto, deve ser feito corte. E, por fim, na aplicação do teto, não são incluídas as parcelas de natureza indenizatória. E é aqui, nesse ponto específico, que residem as grandes discussões. Voltem comigo na câmera. A remuneração de um agente público pode ser composta por parcelas de natureza salarial, que são aquelas que servem de parâmetro para o cálculo de impostos, direitos e aposentadoria, mas temos também as parcelas de natureza indenizatória, como, por exemplo, o auxílio moradia. Sem entrar no mérito da questão, atualmente tem sido questionado o pagamento de auxílio moradia a algumas carreiras, como no caso dos magistrados, que recebem auxílio moradia no valor aproximado de R$ 4.300 a R$ 5.000 mensais. Alguns juízes, ao receberem o auxílio, acabam ganhando mais do que o teto remuneratório, mais do que o subsídio do ministro do STF. E isso, talvez em virtude do atual cenário político de contingenciamento de gastos, tem sido objeto de críticas. Mas percebam que, a priori, a princípio, não tem problema, porque atualmente o entendimento é que as parcelas de natureza indenizatória, como é o caso do auxílio moradia, não são computadas para fins de apuração do teto remuneratório. E aí, se essas parcelas não são computadas para fins de cálculo do teto, e como dizem alguns, o céu é o limite. Ok? Prosseguindo, condições de acesso aos cargos públicos. Ou seja, vamos falar do direito que o administrado tem de ingressar no serviço público pelo provimento de cargos, funções e empregos públicos. O artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal diz que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que atendam aos requisitos previstos na lei. E diz ainda que estrangeiros também podem ocupar cargos públicos, desde que obedecidas às diretrizes legais. A análise do acesso ao cargo público está totalmente relacionada ao estudo do tema concurso público. Me acompanhe à lousa. O acesso a cargos, empregos e funções públicas reclama prévia realização de concurso público, de provas ou de provas e títulos, a depender da complexidade da função. O objetivo é selecionar a melhor mão de obra para desempenhar a atividade administrativa. Essa, senhores, é a regra. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público. Mas, como quase tudo no direito, temos exceções. Casos em que não é necessária a realização de concurso público para o desempenho da atividade administrativa. São verdadeiros casos em que a administração pública celebra um contrato, sem que haja um concurso público prévio. Vejam as situações, exemplos de situações que dispensam o concurso público. Cargos comissionados, também conhecidos como cargos ad nutum, que são os cargos de confiança. São situações em que as pessoas podem ser livremente nomeadas e exoneradas. É o caso, por exemplo, do prefeito que nomeia seus secretários. O sujeito que assumiu uma secretaria não foi aprovado em concurso público e pode ser livremente nomeado e exonerado a qualquer tempo. Outra situação que o livro didático também fala é sobre os cargos de provimento vitalício, que dispensam o concurso público. Exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Existe todo um procedimento para a pessoa ser investida como ministro do STF. Mas nesse procedimento não é previsto o concurso público. Ele deve ser indicado pelo presidente da República, aprovado pelo Senado Federal, mas, enfim, não é necessária a realização de um concurso público. Bom, pessoal, o tema concurso público é muito amplo.
aqui vamos nos limitar a falar apenas de algumas regras principais, né? Acompanhe-me até a lousa. Quanto aos concursos públicos, precisamos ainda fazer algumas observações. Primeiro, ele é exigido tanto para a administração pública direta quanto para a indireta. Logo, todos os entes da administração indireta devem realizá-lo para a admissão do seu pessoal. Segundo, o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Previsão essa contida no artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal. E, por último, mas não menos importante, refere-se ao fato do direito à nomeação, ou seja, se o sujeito que prestou e foi aprovado em um concurso público tem direito ou não à nomeação. Imagine a seguinte situação: João, após estudar muito, 10 horas de estudo por dia, finalmente é aprovado no concurso dos seus sonhos. Passou em primeiro lugar para o cargo de analista do Tribunal Regional do Trabalho. Salário inicial acima de R$12 mil por mês. Conclusão: como diz o jargão popular, João está sorrindo para as paredes, certo? A questão que se impõe é a seguinte: uma vez aprovado no concurso, João tem direito de ser nomeado? Percebam que a aprovação é uma coisa, a nomeação, por sua vez, é um ato posterior. Senhores, muito cuidado com o que eu vou falar. Em regra, a aprovação em concurso não dá ao candidato o direito de ser nomeado. O candidato aprovado possui apenas mera expectativa de direito, isto é uma mera expectativa de ser nomeado. O último concurso realizado para auxiliar administrativo do IFNMG, nós tivemos centenas de candidatos classificados, aprovados, porém, poucos serão nomeados. Então, meus caros, para aqueles que prestam concurso público, apenas deixem para comemorar no ato da nomeação, que é o que lhes garantirá acesso ao cargo pleiteado. A única garantia que o candidato tem é que a ordem de classificação precisa ser obedecida para fins de nomeação. O candidato não pode ser preterido na ordem de classificação. Se eu estou em primeiro lugar, não é possível nomear o segundo ou o terceiro antes de me chamar. A ordem de classificação precisa ser obedecida. Recapitulando, a regra é que não existe direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público. A mera expectativa de direito. Porém, como quase tudo no direito, temos algumas exceções, né? Vamos comigo à lousa. A jurisprudência, as decisões uniformes dos nossos tribunais, entendem que em certas situações o candidato aprovado em concurso público tem sim direito à nomeação. E aqui vou trazer para vocês os exemplos mais comuns. Primeiro, o candidato que é aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Nesse caso, ele tem direito à nomeação, o que pode ocorrer durante o prazo de validade do concurso. Eu, Sumerli, quando prestei o concurso público para os quadros do IFNMG, tinha apenas uma vaga para docente na área do direito. Fiquei em primeiro lugar. Logo, passei a ter o direito de ser nomeado. O segundo, terceiro, quarto, em regra, não têm direito de nomeação, mas mera expectativa de serem chamados. Eles possuem a garantia de não serem preteridos na ordem de classificação. Vamos à lousa. O segundo exemplo refere-se à situação do candidato que teve a sua ordem de classificação preterida. Chama-se o segundo colocado sem antes chamar o primeiro. Nesse caso, é possível solicitar a nomeação judicialmente. Prosseguindo, ainda dentro de agentes públicos,
né, vamos falar sobre alguns direitos e garantias desses agentes públicos. Lousa. Primeiro, temos a irredutibilidade de remuneração ou de subsídios. Na verdade, a irredutibilidade se refere aos vencimentos, não alcançando certas parcelas da remuneração, como adicionais e gratificações. Essa garantia refere-se ao fato de que o vencimento do agente público não pode ser reduzido. O vencimento é irredutível. Querem ver uma aplicação prática dessa situação? Venham comigo. Recentemente, o governo Michel Temer aumentou a alíquota previdenciária dos agentes públicos. Um ministro do STF declarou o aumento dessa alíquota como inconstitucional, uma vez que isso iria, de fato, reduzir o vencimento dos agentes públicos federais. Logo, a irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal, estava sendo desobedecida. Eu não posso iniciar o ano de 2018 ganhando menos do que eu ganhei em 2017. É claro que essa irredutibilidade não se aplica à remuneração como um todo, mas apenas ao vencimento, que é a verba principal. Temos ainda o direito às férias, com respectivo adicional de 1/3 da remuneração, o 13º salário, que também é um direito dos agentes públicos, e temos ainda alguns outros direitos mais relacionados às questões previdenciárias. Como nós estamos à beira de uma reforma da Previdência, nós não vamos nos ater às regras de cada um desses direitos, já que corremos um sério risco de falar sobre um assunto hoje e amanhã ou depois termos essas regras alteradas. Contudo, vamos apenas anunciar esses direitos. Temos diversas licenças, como licença paternidade, maternidade, as aposentadorias, que hoje são de diversas modalidades, como nos casos de invalidez permanente, a voluntária, por idade e tempo de contribuição, e a pensão por morte, devido à família do servidor que faleceu. Essa pensão tende a sofrer uma forte alteração agora com a reforma previdenciária, e isso se a proposta for aprovada. E temos ainda o direito de greve do agente público. Essa matéria foi polêmica durante alguns anos, porque a Constituição conferiu o direito de greve ao servidor, mas não havia lei que regulamentasse esse direito. Até que houve uma decisão no âmbito do STF, no sentido de aplicar a legislação de greve da iniciativa privada aos agentes públicos, pelo menos naquilo que fosse cabível, e enquanto não viesse uma lei propriamente regulando o assunto na seara pública. Vamos à lousa. Por fim, para encerrar nossa aula e também o tema agentes públicos, precisamos saber que esses agentes são responsáveis, ou seja, podem ser responsabilizados pelos seus atos. Essa responsabilidade pode ser civil, penal ou administrativa. A responsabilidade civil está relacionada principalmente à questão financeira. Refere-se ao dever de reparar um dano. O servidor que causar prejuízo à administração fica obrigado a repará-lo. A responsabilidade criminal ou penal refere-se à violação de uma conduta descrita na lei criminal como infração penal. Essa responsabilidade criminal pode levar o agente público a perder o seu bem mais precioso, que é a liberdade. Ele pode ver o sol nascer quadrado, ok? E a responsabilidade administrativa, que refere-se à questão funcional, violação dos deveres previstos no estatuto a que o agente se sujeita. Vejam que temos um sistema com tríplice responsabilidade. Um único ato pode ensejar essas três responsabilidades, ou seja, é possível que um único ato do agente público o submeta a uma responsabilização civil, penal e criminal. Vejam um exemplo. Imagine um servidor público que trabalhe com licitação. Ele é responsável por gerir todo o processo de licitação.
Se esse servidor adotar algum procedimento que dê prejuízo à administração, ele será obrigado a reparar esse prejuízo. Essa reparação, nós já falamos, é um exemplo de responsabilidade civil. É muito comum ocorrer de um servidor publicar no Diário Oficial alguma informação errada, desnecessária. E essas publicações no Diário Oficial são pagas. Quando o servidor publica errado, pelo menos em regra, ele tem que pagar o prejuízo dado à administração, já que a publicação terá que ocorrer novamente. Outro exemplo. Imaginem que esse mesmo servidor, que trabalhe com licitação, exija de uma empresa que esteja concorrendo nessa licitação um valor para classificá-la em primeiro lugar. O servidor exige da empresa um valor, um dinheiro, para que ela ganhe a licitação. Nesse caso, havendo prejuízo para a administração pública, o servidor deve indenizar, responsabilidade civil. Porém, existem outras responsabilizações para essa situação. O fato de exigir vantagem indevida configura o crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal. E isso sujeita o agente a uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. Essa é a responsabilidade penal, criminal. E mais, ao agir em desacordo com a lei, esse servidor certamente estará violando o seu estatuto, estará violando o princípio da legalidade. Logo, poderá ser punido administrativamente, cuja pena mais grave é a demissão. Resumindo, o servidor, meus caros, é responsável por seus atos. Com um único ato ilegal, ele pode estar sujeito aos 3 tipos de responsabilidade que eu disse. Ele pode perder o seu dinheiro, responsabilidade civil, perder a sua liberdade, responsabilidade penal, e ainda perder o seu cargo público, responsabilidade administrativa. Ok? Esse é o sistema de responsabilização a que o agente público está sujeito. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e até a nossa terceira unidade.